Deus chamou um homem chamado Abrão, que vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e disse-lhe para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus prometeu fazer de Abrão uma grande nação e abençoá-lo. Abrão, obediente, partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, rumo à terra de Canaã. Chegando em Canaã, Deus apareceu a Abrão e disse: "A tua descendência darei esta terra." Abrão construiu um altar ao Senhor e invocou seu nome. Durante uma fome, Abrão desceu ao Egito, onde Sarai foi tomada para o harém do faraó. Mas Deus interveio, e o faraó devolveu Sarai a Abrão, enviando-os embora com muitos bens. De volta a Canaã, Abrão e Ló separaram-se, devido a conflitos entre seus pastores. Ló escolheu a fértil planície do Jordão, enquanto Abrão ficou nas terras de Canaã. Deus reiterou suas promessas a Abrão, assegurando-lhe que seus descendentes seriam tão numerosos quanto o pó da terra. Deus fez um pacto com Abrão, mudando seu nome para Abraão e o de Sarai para Sera, prometendo-lhes um filho. Abraão teve um filho, Ismael, com Agar, a serva de Sera, mas Deus deixou claro que a promessa seria cumprida por meio de um filho de Sera. Quando Abraão tinha 100 anos e Sera 90, nasceu Isaque, cujo nome significa riso, pois Sara riu ao ouvir que daria à luz na velhice. Isaque cresceu e tornou-se um homem de fé como seu pai. Abraão enviou um servo para encontrar uma esposa para Isaque entre seus parentes na Mesopotâmia. O servo encontrou Rebeca, que concordou em casar-se com Isaque. Eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, era um caçador habilidoso e o favorito de Isaque, enquanto Jacó, um homem pacato que vivia em tendas, era o preferido de Rebeca. Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou seu pai idoso e cego, Isaque, para receber a bênção destinada a Esaú. Furioso, Esaú planejou matar Jacó, então Rebeca enviou Jacó para a casa de seu tio Labão em Harã. Jacó chegou à casa de Labão e se apaixonou por Raquel, a filha mais nova de Labão. Labão concordou em dar Raquel a Jacó em casamento se ele trabalhasse 7 anos por ela. No entanto, na noite do casamento, Labão enganou Jacó, dando-lhe Lia, a filha mais velha. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Jacó teve 12 filhos com Lia, Raquel e suas servas, Bila e Zilpa. Esses filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Após muitos anos, Jacó decidiu voltar para Canaã. No caminho, ele teve uma luta durante a noite com um homem misterioso, que abençoou Jacó e mudou seu nome para Israel. José, o filho favorito de Jacó com Raquel, era odiado por seus irmãos por causa de sua preferência e por seus sonhos de grandeza. Seus irmãos conspiraram contra ele e o venderam como escravo a mercadores ismaelitas que o levaram ao Egito. Lá, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Deus estava com José, e ele prosperou na casa de Potifar. Mas foi injustamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus continuava a abençoar José, que interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro lembrou-se de José, que foi trazido à presença do faraó. Com a ajuda de Deus, José interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou tão impressionado que fez de José o segundo no comando do Egito. Quando a fome atingiu Canaã, os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Após testar seus irmãos para ver se haviam mudado, José revelou sua identidade e perdoou-os, convidando toda a sua família a se estabelecer no Egito. Jacó e seus filhos foram para o Egito, onde se reuniram com José e receberam a terra de Gósen. Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, prevendo o futuro de cada tribo de Israel. José, que tinha grande poder no Egito, garantiu que seus irmãos vivessem bem. No leito de morte, José fez seus irmãos prometerem que levariam seus ossos de volta a Canaã quando Deus os tirasse do Egito. Assim, os filhos de Israel prosperaram no Egito, aguardando o dia em que retornariam à terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó.